O Senhor, falando com os seus discípulos, Ele não fala com o povo, Ele fala para os seus discípulos. E hoje, os discípulos somos cada um de nós que estamos aqui. E que, na verdade, queremos segui-lo. E como seguir? Qual deve ser a nossa atitude? Por isso, Jesus usa de uma maneira muito prática e muito simples para falar. Ele usa de algo que profundamente em Israel tem muito, mas aqui no Brasil também se tem, que é uma plantação de parreira. E ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, isso subentende-se que existe uma videira que não é verdadeira. Uma videira que produz uvas silvestres, uvas amargas. Como o Senhor chegou a esta conclusão? Porque Deus, quando criou o povo de Israel, Deus criou este povo para que este povo pudesse ser um sinal no meio das outras nações. Por isso a própria leitura diz que Deus tirou um ramo e que plantou, cuidou dessa planta, fez com que ela crescesse, construiu o parreiral e de repente, ao invés dela produzir frutas doces, elas produziram frutas azedas. Essa é a realidade, irmãos, da humanidade. A realidade de cada um de nós. O que nós podemos produzir? Nada de bom. Isso nos assusta, mas é a verdade. Se tirarmos Deus da nossa vida, o que fica? Nada. Por isso Jesus aqui fala com os seus discípulos, porque conhece o coração do homem, conhece a cada um de nós. Irmãos, para podermos produzir frutos bons, Deus fez algo maravilhoso. O que Deus fez? Deus plantou na terra a verdadeira videira, que é Cristo. E através dela, nós podemos produzir frutos bons. Toda videira silvestre, um agricultor sabe disso, ela tem que ser enxertada numa videira boa. Nós fomos enxertados através do nosso batismo em Cristo, para podermos produzir frutos bons, frutos doces. E Jesus é muito claro quando ele diz aqui do permanecer nele. Ele repete esta palavra 7 vezes, só nesse pedacinho que nós escutamos. Do capítulo 1 ao capítulo 15. Ele repete 7 vezes, dizendo assim: se vocês não permanecerem em mim e eu não permanecer em vocês, vocês não poderão produzir nada de bom. Sem mim, nada podeis fazer. E é verdade. Por isso, o cristão é aquele que tem consciência disso, que sabe que na sua vida é necessário este permanecer em Deus. E para nós hoje, irmãos, esta leitura, esta palavra, ela soa como um chamado para a nossa vida. Porque muitas vezes nós corremos o grande perigo de acharmos que, na verdade, existem outras coisas que podem nos dar a vida. E por isso, muitas vezes, trocamos Cristo por qualquer coisa. Por um jogo de futebol, por uma festa. E muitas vezes não nos alimentamos da seiva. E se não nos alimentamos da seiva de Cristo, que é o seu Espírito, nós não produzimos frutos bons. Além disso, também a liturgia de hoje fala de algo que é fundamental na vida
na agricultura, que é a poda. Ele fala, uma árvore que não produz fruto, ele poda, se não produz fruto, joga fora. Mas se produz fruto, ele poda para que produza mais fruto. O que significa essas podas? Existem as podas na nossa vida? Existem, e muitas podas. Quais são estas podas? Um sofrimento, uma dificuldade, uma crise, um problema. Sempre são podas que Deus permite. Vocês sabem que numa parreira, num parreiral, existem ramos que são infrutíferos. São ramos que estão ali, mas como parasitas, que só atrapalham. E que faz com que a planta não frutifique de forma boa. Por isso precisa cortar, tirar esses ramos que são parasitas. O que hoje na tua vida são esses ramos? Cada um de nós somos chamados a refletir. Existe muitas coisas na nossa vida que são supérfluas, que não nos dão a vida, e que precisa ser tirado, precisa ser cortado. Todo corte numa planta machuca, claro que machuca. Por isso nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes nós enxergamos a poda de Deus como algo ruim, e não é ruim. Muitas vezes vemos as cruzes na nossa vida como algo ruim, e não são ruins. E hoje nós temos a graça de podermos escutar isto. Esta palavra hoje, irmãos, ela fala que a poda é como uma espada de dois gumes. A palavra é uma espada de dois gumes. Ela penetra. Eu lembro que o Papa Francisco sempre falava, se a palavra de Deus não te machucar, não te ferir, é porque ela não te tocou. E se ela não te tocou, ela não penetrou na tua vida. Esta palavra de Deus, ela tem que ferir a nossa vida, para nos mostrar a verdade de Deus, que pode não ser a minha verdade. Mas eu pergunto para cada um de vocês, qual é a tua visão de vida? A nossa visão de vida é muito pequena, é muito estreita. E qual é a visão de Deus para com cada um de nós? É larga. Então quem sabe o que é melhor para nós ou o que é pior para nós? Deus. Por isso ele fala hoje para cada um de nós. Se você não permanecer em mim, você não poderá produzir fruto.